Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos aqui de volta mais uma vez, hoje dia 18/3, falando de futebol, falando da seleção brasileira com muita coisa boa. JP e Biel mais uma vez aqui em estúdio, sempre bom. E aí galera, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, mais uma vez aqui a gente de novo conversando, é sempre bom, né? Todo episódio eu falo isso, é sempre legal da gente conversar, principalmente no estúdio. A gente tá com uns assuntos legais, camisa, tudo, então tá quentinho. Isso. E sábado prepara que vai ter uma surpresa, a gente vai falar mais tarde. Boa, Biel, isso aí, ó, já dando os spoilers, isso aí. Isso. E aí, JP, bom demais? Beleza, galera, tudo bem? Ansioso aí, semana de voltar a ver a seleção jogar, né? Acho que saudade aí desde... Apesar da fase ruim, a gente cria expectativa. Mas é expectativa, né, cara? Mudança de treinador, mudança de jogadores, então é isso. Acho que como o Biel falou, tem bastante assunto pra gente debater. Vamos pra cima. É isso aí, JP, Biel, lembraram duas coisas importantes. Semana de jogos da seleção começa no sábado agora, depois tem na terça-feira. E hoje, mais legal de falar nesse momento, uniforme aí. A Nike divulgou, a CBF ainda não, mas é a primeira coisa que a gente vai falar. Mas antes, obviamente, roda a vinheta aí pra gente. Torcedor para torcedor, não esquece, segue a gente nas redes sociais, divulga, compartilha, comenta, traz os comentários aí. Já deixei várias vezes aí, Biel, a incumbência do TikTok escalar, mas estamos aí sempre juntos. Traz pra gente o que é, que a gente sempre vai inovando e trazendo o que for de melhor aí para conversarmos sobre seleção brasileira. E aí, o primeiro assunto, falando aqui dos novos uniformes, né, JP, né, Biel? A gente tem aqui falar das nossas impressões, né? Começa aí, Biel, o que você achou? Os novos uniformes foram lançados hoje aí, né? A Nike não está oficial ainda pela CBF, né? Não foi ainda divulgado, pelo menos até agora ainda não divulgaram nada, mas já soltaram aí nas redes sociais. O que você achou? Sim, a camisa amarela eu tive aquela primeira impressão, pô, legal. Eu continuo, tipo assim, achando ela maneira, a ideia foi muito boa. A diferença é a execução. A ideia foi muito boa, de colocar o escudo centralizado, não sei o que, mas eu acho que devia ter alguns ajustes que faria a camisa ficar mais bonita. O escudo, todos os escudos ultimamente tem esse Brasil escrito embaixo. Sim. Eu acho que nessa camisa deviam tirar e colocar o símbolo da Nike embaixo pra dar mais destaque pro brasão, né, da CBF e de tirar, né, o símbolo da Nike daqui e botar centralizado pra não ficar um monte de visual, coisa, né? Ficar uma confusão visual e tudo em lugares diferentes. E outra coisa, os detalhes da camisa são legais, ficou um negócio bonito, só que eles fizeram de uma cor diferente, então ficou um amarelo muito claro, quase um bege, fazendo os detalhes. Na minha opinião, tinha que ser aqui nessa camisa, faz como se fosse um alto relevo, não precisa dar muito destaque, aquela coisa só pra você olhar, nossa, tem aquele detalhezinho se você prestar muita atenção, mas continuar com aquela essência, camisa amarela e gola verde. Pronto, não tem como, não precisa mudar muito. Não inventa demais. Vai no arroz e feijão, camisa, bota o escudo. Se quiser centralizar, centraliza, mas bota de um jeito clean. Não precisa botar a camisa cheia de coisa, poluição visual e tudo mais. Deixa a camisa limpa e acabou. E eu já vou pulando pro segundo assunto. A camisa azul, que... Mas pera aí, camisa azul, vamos lá. Estou falando duas coisas. Não, calma. Calma aí, vamos lá por partes da camisa azul. Na camisa amarela, eu acho que a cor, né, assim, JP e Biel, a cor, ela poderia ser mais vibrante, a gente estava falando aqui antes, né, várias coisas, mas essa é uma que a gente compraria ainda, né, JP e Biel, assim, pelo menos de primeiro momento, né, o JP quer falar um pouco aí da amarela, sem falar ainda da azul, assim? Claro. Cara, a gente até falou aqui anteriormente da camisa, mas agora oficialmente ela foi apresentada pela Nike, né? Acho que essa questão da CBF não também divulgar a camisa ou não fazer junto com a Nike a divulgação é muito pela diretriz da Nike, que ela divulgou vários uniformes hoje, né? Então, das seleções que ela acaba patrocinando, ela divulgou da França, da Noruega, Turquia e outras mais, né? Teve uma que o Biel falou que é muito bonito, foi da Polônia. Da Polônia e da Inglaterra.
Inglaterra. Na Inglaterra também ficou bem bonita, né? Mas assim, a camisa do Brasil centralizada, a gente remete e volta no tempo quando ela teve também essa exposição 2004 e 2005, e ali a gente teve sorte que a gente conseguiu ganhar uma Copa América, uma Copa das Confederações, jogando muito futebol, né? Certo. É óbvio que camisa, design de camisa não ganha jogo, mas traz uma memória afetiva legal de um período bom para a seleção. Sim, né? claro. Mas assim, falando da cor, ela perde, enfim, como vocês falaram, a questão desse amarelo mais forte, né? Ela parece que é um pouquinho mais, assim, menos vibrante, né? E vamos ver, assim, uma coisa é ver por imagem, né? Porque essa própria camisa da Copa de 22, quando a gente viu a primeira imagem, todo mundo ficou meio assim, mas o sucesso que fez, né? Vendeu, a referência, quantidade foi uma de das vendas. maiores vendas, né? Acho que se não foi a maior, né? Se eu não me engano. Não sei, mas assim, fez muito sucesso, né? Sim, ela ficou fez bastante período, se você ia na loja e não tinha camisa. Mostra aí pra galera aí a camisa, pra quem ainda não tiver visto, e fala aí se vocês concordam com a gente, assim, se faz sentido ou não o que a gente tá falando. A amarela, eu acho que, assim, o logo no meio, né, o escudo no meio fica um pouco estranho, mas acho que era uma boa tentativa de tentar fazer algo diferente. Mas aí agora vamos para azul, né, Biel? Que você já estava ansioso para falar do azul. Sim. A azul é celebrando mundialmente o famoso litoral do Brasil. Mas o que você achou, Valek? Isso que o pessoal disse, né? Na minha opinião, eles pegaram uma referência, né? Pegou a referência de uma coisa que é muito utilizada, né, no dia a dia do brasileiro? Do brasileiro, né? Da pessoa... Do brasileiro, né? O brasileiro raiz, que é o Perfex. Aquele paninho de pia que o pessoal usa pra limpar aquela coisinha que, sujou, não sei o quê, e colocaram na camisa inteira. Então foi uma parceria da Nike com a Perfex pra simbolizar o brasileiro raiz. Bota a camisa azul aí pra simbolizar o que o Biel tá falando. E o Perfex também, só pra dar uma... Por que você usa esse pano? Porque Perfex é o melhor pano de limpeza que existe. Mas como pode limpar se é cheio de furinho? Esse é todo o segredo de Perfex. Os furinhos de Perfex agarram melhor a gordura, o pó, a sujeira. E depois é só lavar que Perfex fica como novo. Por isso, eu limpo tudo com Perfex. Cozinha, vidros, metais, móveis. Perfex é pano pra tudo. Perfex, o braço direito da dona de casa. Mas é tudo uma brincadeira. Realmente eu não gostei da camisa azul. A ideia também do escudo no centro continuou, mas não sei, porque não parece nem ser um alto relevo e nem ser um desenho. Não sei, a camisa ficou estranha. Confuso, né? Pelo menos na foto, igual o JP tá falando. Pessoalmente pode mudar alguma coisa? Não parece, né? Mas pode, né? De alguma forma. Mas vendo pelas fotos, né, Biel? Não agradou. Não me agradou. E você, JP? Cara, eu assim, não tem nem comparação amarela com a azul, né? De fato, a azul, ela tá muito abaixo na imagem. Sim. Mas, por outro lado, penso eu, como essa camisa azul que você tá usando hoje, da última Copa, as primeiras imagens, quando tinha, principalmente aqui na manga e tal, cara, ela tava muito estranha, né? Aí, quando a camisa apareceu, óbvio que ela não é linda, maravilhosa, mas é uma camisa aceitável. Eu gosto das camisas azuis da seleção, eu até acho uma das mais bonitas, assim, na minha opinião. Então, eu gosto da camisa... É uma camisa aceitável. Aceitável, né? Sim. Mas se a gente olhar, acho que a última camisa azul bonita, assim, que eu me recordo da seleção foi a de 2014. Eu achei bem bonita, que era uma que tinha umas listras, assim. E a própria de 18 que tinha umas figuras meio geométricas, assim, mas... de 18 eu lembro de 14. Agora, o restante das camisas azuis, elas vêm deixando a desejar, assim, na minha opinião. Até porque o azul é uma cor que eu gosto, assim, pra camisa da seleção. Eu acho também, acho bonito. Assim. Eu acho as camisas azuis bem legais, mas a camisa branca é espetacular. Você acha maravilhosa a camisa branca? Cara, que aquela de 2019 pra Copa América era outro. A da gola? A da golinha. É uma retrô, né? De 50. Sim, ela é linda, aquela camisa. Aquela camisa é... Aquela eles acertaram bonito, né? E eu ainda me arrependo de não ter comprado, que eu cheguei e tava lá na loja da Nike, né? Entrei, falei, vou dar uma olhada aqui na camisa da seleção, falta pouco pra Copa América. Quando eu olhei, a camisa que era tipo 150 na loja, tava 75, porque era tipo aquela Nike Outlet. Sim. Eu olhei, 75, vou levar. Aí eu levei a camisa amarela e não levei a branca.
Putz, aí não conseguiu pegar a branca. Não, a branca eu também não peguei. Você tem ela, JP? Tem, né? Acho que você já até veio com ela uma vez, né? Já vi, já. Ela é linda, velho. Da Copa América de 19, né? 19, verdade. É uma Mas bem camisa lembrado. que eu acabei não usando muito ela, porque é um modelo meio reservado. Você tem que guardar, né? E eu acho que ela é em homenagem ao primeiro título de Copa América do Brasil de 1919. Um século antes. Olha só que louco. Que eles usaram uma camisa branca. Isso é surreal, né, cara? Porque aí, tá vendo? Camisa marca. Então é por isso que é super importante ter um cuidado muito grande para lançar a camisa. Sim. Pensa, olha quanta coisa a gente tá falando aqui e lembrando aqui de camisas. Sim. Eu lembro, por exemplo, eu gosto muito, talvez a camisa que eu tenho muita paixão, assim, é a camisa de 98 da Seleção Brasileira, sabe? Aquela que tinha uma tarja verde aqui, assim, e ela era, pra mim, ela não tem nada demais, mas ela é a cor do amarelo que eu acho que mais combina com a Seleção Brasileira. Ela tem um estilo, ela deixa só o que importa aqui na frente e traz o verde e amarelo aqui numa alusão, assim, muito simples. Feijão com arroz. Até você pega as letras, né, da camisa, o nome do Ronaldo, era perfeito, era linda. Não é que nem ano passado, e que o tecido dela exato, assim, exatamente. Simples. Ronaldo, é tipo quase pegar Times New Roman, pega aquela fonte normal, Arial. Sério, filho. Pega um Arial e escreve Ronaldo 9. Acabou, é simples. Não, eu gosto. E eu gostava do tecido da de 98 muito, assim. O tecido dela pra mim é a camisa que eu tenho mais afeto, assim, cara, por ela. É muito... Por que a Nike, que é a fornecedora agora e era a fornecedora na época, não lança uma retrô? Já tem quase 25 anos, né? Sim, já poderia relançar a camisa numa leitura moderna, né? Com um brasão, mas usando o mesmo pano e tal. Essa eu compraria, viu, JP? Vou te falar que eu compraria. E qual que é a sua preferida aí da seleção? Fala pra gente também o que você achou aí da Azul, do Perfex aí, que eu vi essa comparação, qual é. Porque, de fato, falando agora da nova, assim, pelas fotos geraram bastante dúvidas aí, não sei. Vamos ver como é que isso vai. Mas, de fato, também é uma coisa que o JP estava lembrando aqui antes da gente gravar, possivelmente, né, não vai ser a camisa da Copa. Aliás, não garantidamente, né? Garantidamente, porque ela é só de 2024, 2025. Então, tem uma chance aí de ter uma camisa diferente se ela realmente, pessoalmente, se demonstrar feia como a gente está imaginando que ela é, né? Agora, voltando aqui para o assunto do momento, que é a convocação e os jogos, os amistosos aí que estão na pauta pra gente falar um pouco. A seleção começou a se apresentar ontem, né? Hoje, ela já até, inclusive, há pouco tempo aí já começaram a fazer até um treinão, vamos falar assim, né? Começaram a fazer uma corrida, né? Falar um pouquinho aqui hoje, na segunda já. E assim, buscando entrosamento, né? Buscar pelo menos uma conversa. Tem muita gente nova, né, JP? Eu acho que assim, quando a seleção se reúne 3-4 dias pro jogo, o foco tem que ser, principalmente agora, né? O treinador conhecer de fato os jogadores pessoalmente, né? Porque até então a maior parte do grupo ali, acho que o Dorival nunca teve a oportunidade nem de jogar contra, né? Tem muita gente nova que já tá na Europa e tudo mais. Então, assim, é uma oportunidade dele estar com os caras também se entrosarem com ele. O próprio grupo, como tem muita gente diferente também, começar a criar ali um relacionamento que pode ser uma base aí pra Copa América, né? Que é daqui 100 dias, né? Aqui Sim. No final de semana faltavam 100 dias, né? O marco dos 100 dias pro início da Copa América. Então, assim, é um período importante pra se conhecer os jogadores e pra também as coisas irem acontecendo, né? Exatamente, não, concordo plenamente. E muitos cortes, né, Biel? Tivemos um corte aí, fizemos bastante mudança. Até agora foram 5 jogadores que, quando a gente acabou, né, o último episódio, já tinham sido 2. E daí a gente saiu, né? Foram 3, né? Foram 3? Sim, no último foram 3. E no caminho a gente saiu assim, a gente voltando pra casa, eu falei, eu tenho certeza, eu aposto que até o jogo vão sair mais uns 4. Já saíram mais 2. Já saíram mais 2, é verdade. Até o jogo são 3 dias. Vai que alguém machuca no treinamento, sei lá.
nunca se sabe, então... Verdade. É uma pena, né, pra muita gente aí que tá sendo cortada. E assim, pegando o gancho que você tá falando de jogador, Biel, assim, dos pontos que a gente tá tratando, nós fizemos um apanhado geral, o JP fez uma tabelinha aqui, montou aqui pra gente falar um pouco a gente quis explorar um pouco o que cada jogador e o que tá acontecendo nos últimos tempos aí, porque tem muito jogador novo, né, JP e Biel? Tem muita gente que a gente não acompanha no dia a dia. Então nós vamos falar um pouco por blocos, assim, e falando um pouco assim, cara, o que esse jogador, como é que foram os últimos jogos, como é que ele tem sido. Acho que vai ser legal explorar e depois vocês comentam se isso fez sentido de ser dessa forma. Vamos começar pelos goleiros, né? Nós vamos falando do Bento, do Léo Jardim, Rafael, bem diferente, né? Da primeira lista ali. Léo Jardim, que o Biel, desde o primeiro momento aí, já falou que queria ele na seleção e ele foi, né, Biel? Uma coisa que você trouxe, 24 versus 34 anos, o mais novo e o mais velho aí dessa posição. O que a gente pode falar disso aqui, JP? Qual que são as relevâncias aqui nisso? E o que você acha, já pegando o gancho do que você acha dos momentos aí dos três também? Assim, o goleiro pro treinador, ele passa muito pela confiança, né? Pelo aquilo que ele acredita, confia e quer que aconteça dentro do gramado. Se a gente olha, por exemplo, o Bento, é um cara, assim, a nível Brasil, talvez mais promissor pro mercado europeu. Sim. Assim, se a gente falar de 2022 pra cá, né? Teve o Lucas Perry e tal. Mas o Lucas Perry saiu para um futebol secundário, né? Ele foi para uma liga francesa, um time não tão forte, tudo. O Bento é um goleiro que está sendo, né, potencializado para ir para uma Premier League, para um campeonato espanhol, que são ligas infinitamente superiores. E até na qualidade, né? Acho que se comparar os dois, ele é melhor também. E aí, quando você olha as outras duas opções, são opções caseiras, né? Jogadores, o Bento também, mas olhando pro futuro, o Léo Jardim já veio de fora, né? Já jogava em Portugal, veio pro Vasco aí há 1 ou 2 anos atrás, então ele já tem uma experiência lá fora. E o Rafael é um cara que durante a maior parte da carreira ele foi segundo goleiro, sim, né? Ele não teve o potencial, tanto é que você olha a convocação, ele tem 34 anos. Exato. E aí quando a gente tava comparando com o Cássio, com o Everton, a idade é 2 anos a menos ou 2 anos igual para baixo. Ali não tem, sim, fica muito próximo, muito próximo, né? Não tinha essa discrepância tão grande, né? Então, assim, é um goleiro que na minha cabeça, por já ter participado ali com o Dorival no dia a dia, eu acho que ele tá na frente por isso. Ele não seria titular se tivesse o Everton e o Ederson, né? Perdão, o Ederson e o Alisson. O Alisson, sim. Mas na atual circunstância... Na circunstância, você acha que ele é um cara potencial aí pra começar jogando? Acho que nesse quesito, sim, né? Pra esse momento. E vamos ver o que vai acontecer. Mas entre os 3 goleiros, assim, chama a atenção o Léo Jardim. Se a gente olhar os últimos jogos dele, contra o Nova Iguaçu, não no jogo de ontem da eliminação, sim, primeiro, mas no anterior, ele fechou o gol de uma forma que ele teve nota 10 no jogo. Sim, todos os jogadores que a gente puxou o scout aqui, 26 jogadores vezes 4, né? A gente analisou mais de 100 notas, é o único que tirou nota 10, né? Então, assim, isso diz muito, né? Exato. É um então, momento assim, que vai condiz com o que o Biel tinha falado desde o primeiro momento, que ele tinha que estar aqui nesse pedaço e veio, né? Sim, ele veio. E perfeito. Quando você pensa assim de comentários, Biel, assim, até para te colocar, de 2022 para cá, o Bento vem aparecendo no cenário nacional aí de uma muito forte, né? E se você olhar pelos últimos jogos aqui, tanto do Léo Jardim quanto do Bento, a quantidade de gols sofridos tá parecida, né? Então, assim, dos dois, e até o do próprio Rafael mesmo, assim, a quantidade de gols está bem próximo um do outro, que é a quantidade de gols sofridos aqui nos últimos jogos. É que aí você tem que levar também e comparar, né? Os jogos, né? Os confrontos, né? O Paraná você vai jogar com o Londrina. Exatamente o que eu ia falar, mas exatamente, esse é o ponto. Se a gente equilibrar os jogos do Léo Jardim, os jogos do Bento e os jogos do Rafael, tem a discrepância dos confrontos, né? Mas e na sua opinião, Biel, o que você acha assim dos goleiros? O que você acha que de relevante é interessante? Se o Rafael titular também, você acha que é uma boa? O Rafael, desde o primeiro momento também falei que ele não é goleiro de seleção, mas por falta de opção ele é o único que veio aí. E também por causa da confiança do Dorival. É a mesma coisa do Diniz. Se ele estivesse na seleção e estivesse no mesmo caso, ele podia, por um acaso, convocar o Fábio. Então, pelo estilo de jogo, né? Que o Fábio sabe jogar com o pé e tudo mais. Eu entendi, é na mesma analogia, né, que você tá falando.
Então, eu acho que realmente o Rafael vai começar como titular. Eu apostaria o Léo Jardim em algum momento, mas é muito difícil, porque você imagina colocar... eu acho que tem que apostar, colocar o Rafael, o Léo Jardim pra ver como que eles vão sair na seleção. Mas quando você pensa nos jogos, é um patamar muito acima do que Bolívia, Peru, Chile. A gente vai jogar com Espanha, Inglaterra. E você vai pegar na frente, pegar no primeiro confronto, né? A gente tava vendo também o time, a provável formação. Harry Kane, o Bellingham e o Rashford aqui na frente, e o Foden e o Saka. Putz, assim, realmente é uma possibilidade de bombardeio muito grande, né? Tem o Walker, tem o... Isso, pegando a seleção dele, sim. Mas se você olhar, são 2 jogos, né? Podia cada um ter uma oportunidade. Sim, exatamente. Um joga um jogo, o outro joga o outro. E já até a quantidade de tempo, né? E até a quantidade de tempo, talvez. Você pega um teste assim, faz um teste aqui no cenário, tudo como um contexto. Mas, assim, de goleiro, a gente tava falando aqui, e assim, se a gente olhar os times, né? Engraçado, né? Nessa posição, todos, agora nesse momento, Brasil, todos aqui, né? O Atlético Paranaense, Vasco da Gama e São Paulo. Vamos passar aqui pros laterais, né? Vamos falar aqui, Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas e Wendel. Nós estamos falando aqui de, obviamente, 2 laterais direitos e 2 esquerdos. A gente tem aqui gente do Brasil e de fora, né? Aqui já mescla um pouco, não tem muito isso. E há mais de um ano o Danilo completa uma transição para a zaga e ele está sendo convocado de novo aqui para a lateral direita. A gente já falou disso aqui também na JP. Mas se você pega os últimos números dele e você compara com os outros, não tem nem como comparar, né? Porque como é que a gente compara um cara que está jogando na zaga com um cara que está jogando na lateral? Então, o que você traz aqui de pontos aqui nessa lista de laterais? Cara, o Danilo é experiência, né? Eu acho que a seleção acabou ficando refém aí dos jogadores tradicionais terem saído da convocação, né? O Marquinhos e o Casemiro. Então fica o Danilo, que é um cara que também já tá há muito tempo aí vestindo a camisa, né? Esse ponto da transição, acho que vai muito da questão da vitalidade, da força física, né? Então ele sai ali do movimento lateral, de correr o campo todo, durante todo o jogo, e fica ali mais na entrada da área para poder fazer o combate, que ele é muito bem defensivamente, né? Então assim, mas... aí é opinião pessoal, né? O Danilo a gente já conhece, mas o Ian Couto vem fazendo um grande campeonato espanhol. Real Madrid tá querendo ele, né? Sim, ele tá sendo buscado tanto pelo Real quanto pelo Manchester City. Então, assim, são as 2 maiores equipes aí da UEFA e que vão jogar agora umas quartas de final de Champions, né? Que tem tudo para ser a final antecipada. Então, assim, você vê que é um cara que tá sendo observado pelos grandes, né? Então, tem tudo aí pra... Eu acho que eu arriscaria com ele, porque até ele foi bem contra o Uruguai, né? Quando ele jogou bem. Só que no final das contas ele acabou tendo que sair, entrou o David Neres, né? No lugar dele, naquela bagunça organizada bagunça desorganizada, né? 7 atacantes do Diniz. E aí quando a gente olha... E 0 chutes a gol. E aí quando a gente olha o lado esquerdo, um fato que me chamou bastante atenção no Wendel é que, assim, ele é um jogador um pouco indisciplinado, assim, tem muitos cartões, questionado, ele perdeu um pênalti decisivo agora na Champions, né, na semana passada, contra o Arsenal. A própria torcida lá, a gente até falou na semana passada, do Porto não é muito fã dele, então, assim, eu não conheço, da lista inteira é o cara que eu menos conheço, então, assim, tô nessa mesma linha. Vamos ver o que vai acontecer. E é engraçado que ele tem 30 anos, né? Sim, ele ficou muito tempo no Bayern, né? Sim, mas é isso que eu tô falando. A gente não conhece, exatamente, a gente não conhece mais isso. Então, assim, só pra fechar a lateral, o Ayrton Lucas, ele vem fazendo feijão com arroz no Flamengo ali, e eu acho que ele vai acabar sendo a opção pro primeiro jogo. E no levantamento dos números aqui que você trouxe aqui pra gente, né, JP? Ele teve números até melhores do que o do Vina, né, em termos de média. Olha que interessante, né, Bel? Se você para e pensa, Ayrton Lucas versus o Vina lá, que tava lá, é uma coisa que chama atenção também, né, pra trazer o Ayrton Lucas. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente pra você, que a gente tava conversando há alguns dias e falando aqui também das oportunidades para jogadores em melhor momento. E aí nós estamos falando de um que pode ser, que tá até o JP tá colocando com uma possibilidade de ser titular, do Girona. O que você acha disso? Nesse pedaço. Então, esse que é o problema. Se a gente voltar, né? Eu sempre falo de voltar, mas é a melhor forma de comparar a mesma coisa, né? O passado com o presente. O time dos jogadores
2002, 6, 10 e 14, basicamente, eram todos de fora e times grandes, assim, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Chelsea. Agora a gente tem Girona. Eu acho que só uma correção, não é uma correção. Em 2002 ainda tinha muito jogador do Brasil, né? Ah, sim. Agora, isso mudou a partir de 2006. De 2006 para 22, as 5 Copas foram majoritariamente de europeus, né, na seleção. Sim. Mas se você também fizer uma análise, não são aqueles times que tem aquela representatividade gigante. Então, você olhar falando do Fulham, do Aston Villa, né, Newcastle, Nottingham Forest. que era uma opção, né? O Sim, Murilo que não era uma veio, opção né? que Sim, não veio. mas que são os caras que estão sendo avaliados. Dois caras do Girona, o Ian Couto e o Savinho. Não que o Porto seja pequeno, tá? Mas, tipo, não é o time de maior expressão, porque joga na Liga Portuguesa, que não é uma das maiores ligas da Europa. E caiu já agora nas oitavas da Champions, então tá ruim. Mas o Porto, se você comparar com esses outros, é um time tradicional e que sempre teve jogador, tá lá né? na frente. Desde lá dos anos 80 com o Casagrande, depois dos anos 90, 2000. Tanto o Deco na seleção de Portugal, o Matthew Welton na seleção brasileira. Sim. Então você tinha opções, né? Tinha. Agora você pega esses outros times que ele trouxe aí. Depois teve Hulk. Teve o Hulk também, na época do Porto. Verdade, né? Sim. Teve. E isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Porque quando a gente olha assim pro Girona. O Girona é um time que até ano passado pouca gente, né? Uns temporada. anos atrás era da Série B lá, né? Sim, mas assim, eu tô falando, nem vou muito longe, tô falando assim, no ano passado era um time que a gente nem cogitaria estar discutindo, né? E você aí, o que você acha? Gosta do Girona? Você tem visto o Girona jogar atualmente no Campeonato Espanhol? Fala aí pra gente o que vocês têm achado aí, tanto do Savinho quanto do Ian Couto lá nesse processo. E aí, passando pra zagueiro, Biel, você tem mais um ponto que você queria falar de lateral? Não. Não? Bom, né? Bom, então assim, de zagueiro. Beraldo Gabriel Magalhães, né, que acabamos hoje, né, foi cortado, né, para o Bremer entrando no lugar, Fabrício Bruno e o Murilo. Se a gente pegar, vamos falar do pouco, queria que você falasse um pouco o que você acha, Biel, da parte de zagueiro, mas assim, o que tem chamado a atenção no Beraldo é o pouco tempo que ele precisou para se firmar ali no PSG e jogando bem, né? Mas fala aí um pouquinho o que você achou dessas novas configurações, né? Fabrício Bruno e o Bremer, né? Falando dos novos, eu não esperava o Fabrício Bruno. Ele é um bom zagueiro, é um bom ok. Tipo, mediano pra ok. Que não cabia na seleção, mas... Não é que não cabia na seleção, porque tinha o Bremer, né? Eu priorizaria o Bremer e o Murilo, que tá no Nottingham Forest, não no Palmeiras. Mas assim, ele é um zagueiro mediano. Não é que ele é... Porque ele é muito forte na explosão. Ele é muito explosivo, ele é rápido. Para um zagueiro isso é difícil. Ele ainda é bom no jogo aéreo. Mas eu esperava o Léo Pereira no lugar dele. O Carolino, né? Sim. Só falando do Fabrício Bruno, é engraçado porque, assim, a questão do ano passado, do brasileiro, o zagueiro que o Luis Soares colocou como o mais difícil de enfrentar foi o Fabrício Bruno. Então, assim, ele, na teoria, e até pelos números dele, se a gente observar aqui, ele tem uma consistência grande, assim, é um cara que... Eu também não conheço muito bem o futebol dele, né? Mas, de fato, ouvindo e lendo as coisas, o que ele trouxe aqui do Léo Pereira... Sim. Léo Pereira, né? Sim, Léo Pereira, ele estaria na frente para questão da convocação. Mas se você olha os números do Fabrício Bruno são melhores. Mas assim, não tá ruim. Não tá. Pra zagueiro não tá ruim, nem o Fabrício Bruno, nem o Bremer. O Bremer não tem... O Bremer é um bom jogador. Não tem nem muito o que comentar. O Bremer ganhou a Copa do Mundo, né? Sim, ele compôs o time, né? Eu acho ele mais fraco do que o Gabriel Magalhães, né? Ele tem menos futebol, joga menos bola, mas assim, não é um zagueiro ruim, é nível seleção. Pra mim, ele é nível seleção. Se ele tivesse ali, ou no lugar do Magalhães, ou no lugar de alguém... Seria um caminho. E o Murilo, que faz parte da zaga aí, talvez, né? Da zaga com os melhores números do Brasil, né? Do melhor time do Brasil, na minha opinião, atualmente. Isso, o ele e o Gustavo Gomes, né? Isso, é uma baita zaga, né? No jogo sábado
Palmeiras 5, Ponte Preta 1, ele marcou um gol. O Murilo tem isso, né? O Murilo faz muito gol. Desde a época do Cruzeiro lá, ele fazia já gol. E é bom na bola aérea, ele é muito bom de bola aérea e de presença, assim, né? De pontuar e de conseguir. De tempo de bola, exatamente, essa é a palavra, de tempo de bola, assim. E um outro ponto, o bom é que os zagueiros não tem nenhum com mais de 30 anos. Né? Todos são novos. Renovação, né? Então, eu gosto do Thiago Silva, mas já deu tempo dele na seleção. Ele poderia ter se convocado pra dar mais experiência, poxa. Mas assim, já deu, né? Deu, entendeu? Deu. Thiago Silva é bom, mas já deu, né, cara? Acho que agora já é bom. Acho que agora é a hora dele voltar pro Fluminense, começar a encerrar a carreira dele. Tá querendo ir no Fluminense, Biel? Sim. Bom pra ver um grande jogador aqui. Tô brincando, mas faz sentido. Um jogador aqui no Brasil e voltar pro time dele, né? Que ele já falou, ele já deixou claramente que o Fluminense tem mais de 40 anos já, né? Eu acho que ele tem 38. Acho que ele não fez 40 ainda não, tá? Acho que não. Posso pesquisar aqui enquanto você fala aí. Acho que você já trouxe aqui da parte de zagueiro, né? Não, acho que eu concordo com o Biel. Tudo que você trouxe, né, nessa parte. Ó, vamos pro meio de campo agora? Só um detalhe da zaga, que com o corte do Magalhães a gente ficou só com um zagueiro canhoto, né? Que é o Beraldo. A gente tinha 2 destros e 2 canhotos. Bom Tanto ponto, que, hein? ao invés do Bremer, eu traria o Murilo do Nottingham Pensei Forest. nisso porque ele é canhoto. Canhoto e 2 destros, isso tá bom. E eu até faria a escalação, ao invés de ser aquele 4-3-3 convencional, faria tipo um 3-5-2. Eu faria um jogo mais que ele é defensivo, mas ele é ofensivo. Eu colocaria o Ian Couto como tipo um ala direita e o Ayrton Lucas como um ala esquerda, pra eles subirem, defenderem, subirem, e tá bom. Mas vocês trouxeram um ponto legal aqui da gente bater um papo, velho. Os zagueiros no Brasil lá, na hora que foram campeões, eles tinham um canhoto e um destro sempre? Na hora que a gente fosse lembrar aqui, Lúcio e Roque Júnior. O Roque Júnior era. O Roque Júnior acho que era destro, hein? Fica difícil lembrar. Eu acho que ele era destro. Mas é uma boa. Depois a gente pode trazer isso. Mas é uma boa discussão, cara. Se isso faz sentido na hora de uma análise. O Lúcio só lembra da saúde dele nos carrinhos. Porque era só. Ele era cortava pra todo lado. Mas tá aí, vamos ver isso. Vamos fazer um levantamento aqui se eram sempre pé esquerdo e pé direito. Porque vocês trouxeram um ponto que é verdade. Tinha também 2. Pra dar um equilíbrio, né? Então, tem só que ver. Vamos só buscar se isso no histórico aqui, se isso faz sentido. Pode ser que faça e aí faz muito sentido, né? Bom, podemos ir pro meio de campo agora aqui? Claro. Então vamos lá. Tivemos um corte do Casemiro, né? E aí não trouxemos vibrando aqui, Biel boa, mas aí a gente trouxe o PP, né? Que aí, ou seja, menos uma posição no meio, né, de campo, né? Que acho que tinha preferiu. Muito. Sim, eu acho que pela quantidade. O PP, ele tá jogando como meia. E também a origem atacante, ele tá jogando muito como meia lá. Direita, mas ele foi, acho que na convocação ele foi pra frente mesmo, né? Ele tá como atacante. Exato. Mas ele vem jogando como meia. Se você entrar no Porto e ver a escalação do Porto, ele tá sempre ali povoando o meio campo. É como se ele estivesse na minha esquerda, subindo, descendo ali, ajudando na ação. Boa. E Andrés Pereira, vamos falar do Andrés Pereira aqui, começar, JP. O Andrés Pereira escolheu defender a maior seleção do planeta, né, cara? Tinha que ser, né? Boa, Andrés Pereira. É isso aí. Boa decisão, cara. Acho que não teria que ser, né, JP? Fala aí. O que você acha aí desses jogadores? Em 18 já teve oportunidade na seleção, né? Então, desde então, ele já estava claro que ele queria jogar pelo Brasil, mas agora ele reiterou isso, né? Porque, como ele não jogou competição oficial, ele poderia ainda ir pra Bélgica lá. Sim. Então, ele acabou ficando no Brasil. Ele meio campista, se imaginar fazendo duplas de meio campo com De Bruyne, É uma boa. Mas, seleção brasileira, seleção brasileira pulsa, né, cara? Não tem jeito, né? A gente vive uma má fase, vivemos, mas aí você olha o retrospecto, né? Não tem jeito. Toda a bagagem, né? Não dá pra esquecer a história, né? E assim, todo respeito aos belgas, adoro a batata belga, mas, cara, não tem comparação, né? Bélgica e Brasil. Chocolate belga. Não tem comparação, né? Quando você olha a seleção brasileira e a seleção belga, a Bélgica, pra mim, foi o maior adversário do Brasil na Copa de 2002. Aquele jogo, as oitavas de final. Sim, né? bem lembrado. Mas aí você pega o meio campo. Não foi o Hakan Sukur?
Não, o Brasil jogou 2 vezes com a Turquia, mas o jogo com a Bélgica foi mais enroscado. Foi mais difícil. É que foi 2-0 e contra o Sucur foi 1-0, né? No segundo jogo. Mas o jogo com a Bélgica, até o gol, assim, teve uma atuação também do juiz. Enfim, outro dia a gente conversa da Copa 2002. Mas... Não, tem história pra mais de merda. Isso que é o bom de falar da seleção brasileira, né, bicho? Muita nostalgia, né, João? Nossa. Mas, cara, o meio-campo do Brasil, a gente tem opções diversas aí. Diversidade é a palavra da moda, né? Então, a gente tem jogadores aí pra compor. Defensivos. Pra compor conforme a necessidade do jogo e a cabeça do treinador. Não, isso faz todo sentido. E do meio de campo, Biel, olha só que interessante. A nota mais alta aqui dos últimos meses, dos últimos tempos que a gente colocou aqui, se você pegar pela média, o Pablo Maia tá com a nota aqui. Ele é muito constante. Bem interessante, assim, cara. O que chama atenção, né, cara? Não, e o do Pablo Maia, assim, ele é tipo um motorzinho, né, cara? O cara corre o tempo, 90 minutos é pouco, parece pra ele. Não sei como que os outros caras se comportam em campo, mas ele é impressionante o vigor físico. É um cara pequeno, né? Não é um cara grande. E o bom do André é que ele também joga como zagueiro, né? Tem mais isso, né? Mas isso é verdade, é um bom ponto também, né, cara? Que a gente tá na linha aqui desse pedaço. Mas assim, se você lembrar de uma atuação dele como zagueiro ali, lembra aquele gol do Palmeiras, né? Que ele falhou e o Daverson acabou fazendo. Não é uma boa lembrança. O Andrés Pereira? Andrés Pereira não, falhou no do jogo. André. O André do Fluminense? Sim, mas também teve o caso do Andrés Pereira. Mas o André que joga como zagueiro? É. Então eu achei que você ia falar do jogo Fluminense e Botafogo. Não. 4-2, que o André foi expulso. Teve um lance que ele tava como zagueiro. Okay. A bola passou por ele foi lá, deu. Foi mesmo, cara. Foi expulso, foi passado, fez o né? pênalti. Foi ano passado? Não, 2022. foi agora. Foi agora. Foi no Brasileiro, no Palmeiras? Não, foi no Carioca. Foi 4-2. Pô, que interessante. É bem comentado isso aí também. Eu não lembro. Esse lance eu nem vi, pra te falar a verdade, mas eu lembrei na hora que você falou Andrés, eu achei que era Andrés. Aí eu lembrei do lance do Palmeiras lá, o gol do Daverson. Não, eu tava falando disso e agora também um outro comentário aqui, assim, 2 caras que eu acho que vale a pena comentar, que é o João Gomes e o Lucas Paquetá, a volta do Paquetá. E aí o Paquetá foi destaque na classificação pra Liga Europa ali do West Ham. E aí, assim, cara, ele falando do João Gomes, né, cara, também. Fala dos dois aí pra nós, Biel, assim, tanto do João Gomes quanto do Paquetá. O que você, nesses números aqui, nesse cenário que a gente tem de dados, o que você acha aí? O Paquetá eu gosto muito porque ele se aproxima muito do jogo do Neymar atualmente, né? Não digo do Neymar lá atrás. Sim, Neymar atualmente meio campo, toca a bola, passa, toca e passa e tá bom. Jogador rápido e novo, sim. Né? O Paquetá é novo, hein? E ele é mais ofensivo. Ele é o mais ofensivo desses daí. Então... eu gosto muito dele. Eu gosto muito do João Gomes, joga cara. bem. O Paquetá acho que é o único meia mesmo criador. Sim, né? é o único. E eu gosto muito dele e eu gosto muito do João Gomes, cara. Mais ou menos os outros são tipo volantes ou aquele meio campo box to box, que é área a área, só. Sim. Então ele é o mais ofensivo criador, assim. E o João Gomes eu gosto muito dele também. Ele jogava bem no Flamengo, agora tá no... E quando a gente fala de pé, é o único. Paquetá é o único canhoto do time. Do meio. Verdade, cara. Aí tá vendo a observação do pé de novo. E vamos pro ataque agora. Vamos falar do ataque aqui, pegando o geral, dando uma passada do geral aqui. O que você traz aí pra gente de highlight aí, Biel? 2 pontos bem interessantes. Não é que é a minha opinião, mas eu não sabia que o Endrick era canhoto, eu jurava que ele era destro. E eu acho que ele é ambidestro, né? O Endrick, depois a gente pode até validar se ele... E o PP, eu lembro dele no Grêmio, há pouco tempo, em 20, e eu não sabia que ele tava com 27 anos já. E que ele é mais velho que o Galeno. Eu achava que o Galeno era mais velho. E o PP tinha, tipo, 23 anos. O PP foi campeão da Libertadores naquele ano? 17? Não, acho que não. Ele não tava, não. Porque ele chegou depois. Basicamente o Cebolinha foi campeão, aí o Cebolinha saiu e ele chegou depois. Foi tipo um sucessor. Ele era do Maringá, né? Ele foi do Maringá pro Grêmio. E assim, falando acho que de todos aqui, se a gente for pensar aqui nesse ataque diferente aqui, vamos falar assim, um nome que chama a atenção até pela idade, né, 19 anos, o Savinho. Vamos falar do Savinho Girona, o segundo jogador aqui que a gente já falou de a gente tá falando dele, e ele de fato, ele tem se destacado nas partidas, ele ganha notas e ganha alto aqui também, a média dele aqui também, pelas notas que a gente levantou, é
Uma das mais altas, né? Eu acho que ele é a mais alta, na verdade. A mais alta da média. E aí, assim, o Savinho é um cara que... O que você acha, JP? Fala um pouquinho aí dele. Cara, o Savinho eu acho que é o cara que vai aparecer nos 2 jogos aparecendo do banco de reserva, né? Eu acho que ele vai ser sempre uma primeira opção pra movimentar o jogo. Quando o Vinícius Júnior cansa, aí dá aqueles 60, 70 minutos que o Dorival, eu não lembro certinho do trabalho dele, mas ele não deve mexer tão tarde quanto o Diniz, que mexe lá pros 85, lá pros ele mexe 40 minutos e bota ponta de... E bota um ponta direita, tira um lateral direito e bota um ponta direita. Aí, tipo, não é assim. Sim, mas eu acho que por que eu falo isso? Porque na minha concepção, o ataque da seleção vai ser o Rodrigo e o Vinícius Júnior. E o Rodrigo nem tá naquela melhor fase dele, ele tá oscilando. Até o próprio Carlo Ancelotti lá trouxe... Carlo Ancelotti, né? Ancelotti, isso aí. Ele trouxe aí uma observação que o Rodrigo, ele tem futebol, mas ele precisa trabalhar algumas coisas para voltar a ser o que ele já foi ali no ataque do Real. E o Vinícius Júnior, eu acho que é o grande protagonista da seleção, né? Vem fazendo gols, acho que é a temporada que ele mais fez gols, tá num protagonismo assim no Real Madrid muito diferenciado, e infelizmente, de novo, a gente teve o problema do racismo, a gente teve a questão agora no jogo Atlético de Madrid, Inter de Milão. Os caras fizeram coro antes de entrar no estádio, né, ali no esquenta, que viralizou, enfim, coro de racismo contra o Vinícius Júnior, chamando de chimpanzé e tudo mais. E é muito louco se você pega o comunicado, assim, o Real Madrid se posicionou e postou lá sobre racismo, e você entra nos comentários, tem um monte de gente colocando macaco lá, cara. Monta gif de macaco, bota lá, você fala assim, cara, eu falei assim, gente, as pessoas perderam totalmente a noção do que faz sentido e do que não faz sentido, né? Sim. E aí eu queria só fazer um parênteses aqui, porque a gente já falou, inclusive, no programa anterior, que até então a gente não tinha informação das camisas, a CBF podia colocar a camisa preta de novo nesse jogo, primeiro tempo, porque a ideia da CBF é lançar amarelo e azul nessa data FIFA, então um jogo com amarelo e outro com azul, mas no jogo com a Espanha eles poderiam colocar novamente a camisa preta um tempo, com a 10 pro Vinícius Júnior, capitão, pra gente poder fazer algo não só no campo esportivo, mas no campo visual, pra bater o olho e falar, pô, os caras estão se manifestando ali, né? Sim. Boa. E faz todo sentido, e eu acho que, CBF, bora botar essa camisa preta, que além de linda, cara, ela faz um simbolismo aí muito grande aí pra gente. E, assim, ó, um dado interessante, assim, ó, mais da metade dessa seleção, agora com a convocação do Bremer também não deve estar assim, deve ter mudado um pouco. Mas vamos falar, pelo menos 12 jogadores dessa seleção nunca jogaram com o Neymar. Vamos falar assim, o Neymar é um cara que não jogou com a maioria, né? Vamos falar assim, desse time. O que vocês acham? Será que nós estamos falando de novos tempos? Nós falamos uma vez aqui, será que o Neymar fora da seleção? Será que não vai? Como é que você acha aí? O que você acha, Biel? O que você vê disso? Como o Neymar tá fora há um tempo já, né? Saiu no jogo contra o Uruguai. E chegou uma galera nova aí, um monte de gente nova. Um monte de gente não jogou com o Neymar. Então, não entrou em campo com o Neymar. Porque eu lembro do Bento sendo... fora por isso? Eu lembro do Bento sendo convocado com o Neymar, né? Mas o Bento não chegou a entrar. Então... E o resto não chegou nem a ser convocado junto. O Ayrton Lucas, eu lembro dele sendo convocado, só que o Neymar não tava. Foi aquele jogo Brasil e Guiné, e depois Brasil e Senegal nessa data FIFA. Sim. Que eu lembro do Ayrton Lucas. Neymar já tá machucado jogando. Época, ele não jogou, tanto que o Vinícius Júnior foi 10, foi faixa e jogou com a camisa preta no jogo contra a Guiné no primeiro tempo. Foi exatamente a mesma coisa, só que contra a seleção. Então... Sim. Mas uma coisa, né, cara? Se a gente parar pra pensar, o nosso principal jogador, e aí um monte de nome que não jogou com ele, e assim, o Neymar aí tem que voltar com o time fazendo recorde atrás de recorde aí de resultado, né? O time dele lá, o Al-Hilal. Com 27 jogos 27 jogos de invencibilidade. Essa temporada tá até interessante, né? Bayer Leverkusen,
e Al Hilal com quantidade. Não tem nem como comparar os dois, mas assim... O Bayern, na verdade, ele tá invicto, né? Ele tem empates. Agora o Al Hilal é só vitória. São 27 vitórias, né? Sim. Mas isso é interessante, né, JP? Se a gente parar pra analisar assim, uma seleção com tanta gente fora, não ter jogado com o Neymar, assim, é interessante, né, cara? Passa um pouco por isso que o Biel trouxe, né? A questão, acho que do momento, da lesão para agora. Mas desses nomes todos, você falou 12, né? Eu acho que é muito da convocação desse ano, né? Porque na convocação do Diniz de novembro, 14, né? Da convocação de novembro, basicamente ali era a convocação do Diniz e não tem esses nomes, Léo Jardim, Rafael, João Gomes, Pepe, Galeno, Pablo Maia, que são caras que vieram agora, sim, né? Então, E aí o Neymar é um cara que tá... E aí quando fala isso, não é nem a questão, acho que, de jogar junto, né? É jogar contra. Acho que tem alguns caras que, dessa lista aí, desses nomes todos, os caras acho que nunca nem viram o Neymar de perto, assim, né? O Savinho nem jogou e eu acho que nem vai jogar. Porque o Savinho jogava no Atlético Mineiro até 2022 e foi pro Girona. E quando ele foi pro Girona, o Neymar já tava no PSG de saída pro Al Hilal. Então ele não chegou nem a se encontrar. Com embate, embate. Seja, né? Assim. Mas aí eu tava lembrando aqui quando a gente tá debatendo, guardadas as devidas proporções, obviamente, porque acho que a gente não pode comparar o Neymar com o Ronaldo, mas eu lembro de uma fala do Kaká quando ele chegou na seleção e ele olhou Ronaldo, olhou Kaká, ele falou, cara, que eu tô, onde eu tô? Os caras que estão aqui, é muito louco, né? Mas óbvio que o Neymar é o grande ídolo de muitos desses jovens. Você tá louco. Então assim, o cara é uma referência pra eles. O Savinho mesmo, o ídolo dele é Neymar. Assim, aí ele fala assim, abertamente. Chegou, tinha Ronaldo e Kaká, e chegou e nem Neymar tem mais, porque o Neymar tá machucado, aí vai voltar, não vai ser a mesma coisa. É aquele ponto, né, que a gente falou. Muito louco, né, cara? É muito maluco a gente pensar nisso. Você não tem uma transição, não tem uma referência. Não tem, de novo, a gente tá correndo o risco disso, né? Chegou com o Ronaldo e com o Kaká, mas assim, logo depois já... 1 ano ou 2 anos depois já não era mais convocado, nem Ronaldinho, nem ninguém. Então o Neymar teve que se virar sozinho e tá tendo que passar bastão pro Vinícius Júnior, que eu não acho que é no nível Neymar. E aí, retomando aquilo que a gente tava falando na semana passada, a questão do... Gostem ou não, do Casemiro e do Marquinhos, são caras que já estão ali com o ambiente da seleção, conhece os atalhos. Então eles seriam aquele cara que quando você vai para uma empresa, que você quer chegar e quer colar nele para ele poder te ajudar no começo, né? Então tem muito cara novo na seleção. Então a ausência desses jogadores de transição acaba sendo ruim, até porque o treinador é novo, né? Sim, soma-se, né? Pensa, a ausência de jogadores, mais o treinador novo. Mais o gato. E assim vai. Então, ou seja, você vai somando um monte de coisa nesse cenário. Pô, fala sério, né? Vai vendo um caminhão de cenários, assim, que é difícil, né? É verdade. E se você coleta a quantidade de gente nova e fazendo isso tudo, todo mundo ainda fica falando, pô, mas a seleção chama atenção, não chama atenção. Então vamos lá, por um dado interessante. Os ingressos do setor visitante para Brasil e Inglaterra estão esgotados para sábado. Então, seleção brasileira é aquele negócio. Todo mundo fala que não quer, fala que não gosta, mas, cara, seleção é seleção, né, cara? No Wembley cabem quase o quê? 70 mil pessoas? Não, é mais, cara. Acho que umas 90 mil. Então, cabe umas 90 mil pessoas e tem que dar 10% para visitante, correto? Eu não sei como que é a proporção lá, se é igual aqui, mas se for 10%... Se for 10%, são 9 mil pessoas e já tá esgotado. Isso que é na Inglaterra, isso que é na Inglaterra, frio, e tá na expectativa. Então, assim, pessoal, se lá já estão fazendo isso, aqui a gente tem, já emendando pro final aqui, tem aquele, o Biel deu um spoiler no início, que tem novidade aí para sábado, né, Biel? E tem, porque a gente quer testar de novo um movimento que funcionou bem, que foi a gravação o acompanhamento ao vivo do jogo Brasil e Colômbia, né, que a gente fez ano passado. Agora a gente quer repetir a dose no sábado, mas obviamente, né, a gente precisa de vocês com a gente. Você gostou? Toma! E é isso aí, vocês pediram, a gente teve várias pessoas que falaram, pô, faz um jogo de novo, então sábado agora estaremos lá ao vivo, acompanhando, obviamente com o apoio de todos vocês e nos vendo aí junto. Biel e JP estão animados para sábado? Tô muito animado, então o pessoal cola lá. A gente vai estar sábado, na hora do jogo. A gente já vai falar antes, vai falar durante, no intervalo. Então a gente vai estar o jogo inteiro acompanhando.
falem dúvidas, falem a opinião de vocês, fala tudo que vocês quiserem e pede coisa pra gente fazer aqui, de modos diferentes, a gente fazer ao vivo aqui só a gente, ou fazer um ao vivo com um convidado. Se um convidado, vocês falem, pô, dê uma opção, se pô, não, eu conheço um jogador que já jogou na seleção, eu sou amigo dele aqui, o contato, se vocês quiserem. Então a gente entra em contato, fala se vocês quiserem trazer um convidado aqui. Então a gente tá aqui aberto para opiniões de vocês, para vocês estarem lá para acompanhar a gente. A gente quer fazer da melhor forma para vocês acompanharem a gente, né? A gente não quer só fazer do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, que vocês gostem também. Boa. Biel. Isso aí, né, JP? Animado aí pra sábado? Animado, cara. Acho que é uma forma da gente estar perto da galera, né? Porque a interação é muito grande ali durante o jogo, né? Mas eu queria também pedir pra eles aí, a gente vai passar o endereço do local que a gente vai estar, pra vocês mandarem lá um belisquinho, um negocinho pra gente poder... A da última foi falando, ninguém come, só come. Não. Se a gente aceita pagamento em permuta, então manda lá, a gente fala o nome da marca. Bom, mas ó, assim, tudo que é bom dura pouco, né, pessoal? Mais uma vez estamos chegando ao final aqui, mas estamos muito animados, porque sábado, jogo ao vivo, já é uma coisa diferente. Pro jogo contra a Espanha aí, a gente conversa lá no sábado, pensando como que a gente vai fazer. Mas, Biel, JP, mais uma vez, obrigado. A gente espera vocês no sábado. E sábado, se Deus quiser, tamo junto. Mas, mais uma vez, sempre sensacional fazer esse bate-papo com vocês aí sobre seleção brasileira. Sim. Sem dúvida, João. Um abraço aí pra você, pro Biel. Acho que foi até mais longo o programa que a gente imaginou, cara, porque muita coisa... E, cara, é semana de jogo, então a adrenalina já começa a chegar na gente pra gente poder querer falar bastante, pensar em estratégias aqui de como o Brasil vai se portar perante esses dois grandes adversários, né? Boa, JP. Se Deus quiser, sábado juntos. Fala, Biel. Valeu. Abraço aí, obrigado aí vocês, mais uma oportunidade. A gente tá aqui gravando, muito assunto. Foi o que eu falei no começo do episódio. A gente, arrastou e a gente nem viu. Nem viu. Passou rápido. E é isso, agradecer vocês e cola sábado na hora do jogo, Brasil e Inglaterra. É um clássico, né, Biel? É um clássico. Turma do Biel, eu quero ver vocês comentando aí, hein, cara. Isso aí eu vou mandar direcionadamente pra vocês. Isso aí. Vidal, Joyce, JV, Fred, Léo, Pedroso, todo mundo. Todos esses nomes aí comentando. Entra lá. Isso todo aí. mundo que eu quero que vocês compartilha, né? Compartilha pra todo mundo. Segue, compartilha o link. No sábado a gente vai fazer aí, vai relembrar sobre isso, mas a gente conta muito com vocês. Biel, JP, obrigado aí novamente. O Sou Canarinho é feito de torcedor para torcedor. A gente aqui faz tudo de coração. E é aquilo, vamos fazer junto com todo mundo o que vocês acharem que faz sentido. Vamos lá, compartilha, segue a gente e vamos embora. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.